vamos dar início à nossa capacitação, à nossa classe virtual dessa semana, e o nosso tema será em relação à nova Lei de Proteção de Dados e quais são os riscos de não cumpri-las. Hoje nossa classe virtual ela tem a participação da Michele Canatelli e do Valcimar Pérez, que são nossos gerentes de canais da i7 Brasil, e eu, Carlos Marino, engenheiro de pré-vendas, passo esse primeiro conteúdo, essa primeira parte da nossa classe de hoje para o Valcimar. Bom, boa tarde a todos. Quando falamos de lei de proteção de dados, temos dois pilares, né, que são as leis e normativas. Então, quando falamos de leis relativas à segurança da informação, sempre é importante porque existem regras ou normas estabelecidas por uma autoridade superior, né, para regular, de acordo com a justiça, algum aspecto referente a esta questão, que no caso é a segurança da informação. Se existem as leis, é porque deve ser definido o conceito de criminalidade da informática. Então, como exemplo, nós temos o crime cibernético, que envolve atividades criminosas que os países estão, de uma forma geral, tentando padronizar para se encaixar em figuras típicas de caráter tradicional, né? Então, como, por exemplo, um furto, um roubo, uma falsificação, uma fraude, um dano ou até mesmo uma sabotagem. Para o cybercrime, entende-se normalmente que é toda conduta ilegal que pode ser sancionada por uma lei criminal e consistindo no uso indevido de qualquer meio de computação. Pelas organizações internacionais, define-se como qualquer conduta que seja antiética ou uma conduta não autorizada e que envolve o processamento automático de dados, né, ou até mesmo a transmissão dos mesmos. Obviamente, cada país tem as suas próprias leis, né, os seus próprios padrões e regulamentos. O que podemos dizer é que, em geral, o regulamento ele contém um conjunto de processos e atividades que uma organização deve possuir para atender às necessidades e às expectativas das partes interessadas. Essas partes, sejam elas os clientes, fornecedores, podem ser acionistas de empresas e a própria comunidade. Nesse caso, sempre relacionando questões de segurança da informação. Todos os procedimentos, eles sempre devem ser apoiados por padrões relacionados à tecnologia da informação, para que eles sempre ofereçam a segurança de que a organização ela realmente precisa. Falando um pouquinho mais de crime cibernético, a Organização das Nações Unidas ela reconhece como crimes cibernéticos os seguintes comportamentos. Então, o primeiro deles são as fraudes cometidas por manipulação de computadores. Essas fraudes, essa manipulação, ela pode ocorrer de uma forma nos dados de entrada, né, ou de saída, e uma manipulação de algum programa. Como segundo item, nós podemos mencionar as falsificações de computador. Essas falsificações, elas podem utilizar um sistema de computador como um objeto, né, ou um sistema de computador como um instrumento. Como terceiro, nós podemos mencionar danos ou modificações de programas ou dados informatizados. Então, nesse item, temos alguns subitens que é importante nós mencionarmos aqui, que, por exemplo, a questão do acesso não autorizado ao sistema ou serviços, worms, vírus, né, uma bomba cronológica ou lógica, a sabotagem de um computador, ou até mesmo uma reprodução não autorizada de algum programa de computador que possui uma proteção legal.
Um outro ponto importante é a questão da complexidade da internet e os desafios da legislação. A concepção do cybercrime na região, na nossa região, no mundo, enfim, ela tem sido levada em conta há apenas alguns anos. Um ponto importante a ser mencionado nesse caso, o que é? É a utilização massiva da internet como veículo, não apenas de informação, mas também de meios para realizar transações comerciais, como, por exemplo, compras, aluguéis, locações, entre outras. A internet, da mesma forma que ela representa um grande desafio, consequentemente, ela também representa uma grande preocupação. Por quê? Porque ela, a cada dia que passa, ela vem sendo utilizada cada vez mais como um veículo principal para executar comportamentos que resultaram e ainda resultam em meios de intrusão com danos à privacidade das comunicações. Outras situações têm causado sérios danos aos usuários e até mesmo às empresas. Os grupos, o que a gente vê hoje em dia, assim, que a cada dia que passa, os grupos eles estão cada vez mais organizados e mais especializados, né? Então, esses grupos que utilizam altos níveis de tecnologia para identificar comportamentos para cometer os crimes, fez com que esse fenômeno surpreendesse muitos governos e que, apesar das tentativas feitas para alcançar um consenso entre os vários países para criminalizar o cybercrime, esse movimento ele ainda é muito lento em comparação às atividades criminosas. Com isso, elevou-se os esforços dos vários membros, incluindo-se ações de instituições privadas, principalmente instituições privadas, para tentar racionalizar e controlar melhor o fluxo dessas informações, bem como restringir ao máximo possível o comportamento criminoso e os mecanismos tecnológicos. E um exemplo disso é o esforço de empresas e de instituições privadas para proteger seu acesso a sistemas de informação e para evitar os vazamentos e desafios de caixa. Um exemplo disso, que a gente percebe claramente nos dias de hoje, é a movimentação que as instituições financeiras vêm fazendo para proteger os seus dados. Pessoal, na nossa classe de hoje, nós temos um conteúdo bem extenso, tá? Então, caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, coloque aí dentro do chat público e nós iremos responder ao final, ou até mesmo compartilhar. Isso é interessante vocês compartilharem entre si. Tá bom? Coloquem as perguntas aqui e nós vamos responder ao final. Dois pontos que também são muito importantes e que devem ser levados em consideração é a questão da extraterritorialidade e da transnacionalidade. Então, qual a jurisdição das infrações que se cometem através da internet? E, consequentemente, os desafios que nós temos aí nesse cenário. Então, estas são algumas das características que os sistemas legislativos devem considerar e que tornaram-se mais um desafio para o judiciário de cada país. Por quê? E que está vinculado diretamente à jurisdição das leis. Além disso, também temos que mencionar o fato em relação à privacidade da informação e o dilema entre monitorar as atividades dos usuários e garantir a sua segurança e das empresas, obviamente sem violar o sigilo da informação. A culpabilidade é a terceira categoria e última etapa da teoria do crime. É um juízo sobre o autor, determinando se é possível responsabilizar os que comportaram de forma contrária às disposições da ordem jurídica. A culpabilidade, ela consiste em três elementos: a imputabilidade do sujeito,
a consciência da ilegalidade da conduta e a ausência de causas que excluem esta culpabilidade. Quando a gente fala de um crime cibernético, provar a culpabilidade se torna um processo complicado e, em muitos casos, praticamente impossível. Então, como conclusão, quem legislar deve estar ciente dessa questão da extraterritorialidade e da transnacionalidade dos crimes cometidos através da internet. Como amostra, nós temos no nosso blog corporativo uma matéria que ilustra, um caso que ilustra uma ameaça virtual e a necessidade de uma real colaboração entre as instituições governamentais. Então, falando um pouquinho desta ameaça, é um caso que foi constatado que o malware ele foi desenvolvido no Brasil. Então, esse malware ele foi desenvolvido, ele foi criado aqui no Brasil, e ele utilizou como meio de proliferação servidores sediados na França. Então, o que aconteceu nesse cenário? Servidores sediados na França encaminharam e-mails se passando pela empresa Movistar, tá, que é uma operadora que atua no Chile, né? E esse servidor ele encaminhava e-mails para empresas do Chile, se passando pela Movistar. E como que funcionava isso? Nesses e-mails existia um anexo em PDF, tá? Mas que por trás do PDF existia um programa executável. Quando do ato da execução desse programa, o programa ele fazia o quê? Ele coletava informações dessas empresas e enviava essas informações para os servidores sediados na França, que são servidores que foram adquiridos pelos hackers, e aí daí em diante os hackers utilizaram essas informações conforme a vontade deles. E nesse slide ele mostra, através da codificação e dos textos, e através do número IP, que realmente esse malware ele foi criado no Brasil. Né? Então, aí está o idioma português, o português do Brasil, com a codificação, e com o número IP proveniente do Brasil. Então, isso é um exemplo, é um simples exemplo, já envolvendo uma ameaça virtual em 3 países, né? Iniciando-se no Brasil, passando pela França e coletando informações do Chile. Falando um pouquinho das leis, as diferentes leis que existem e para cada indústria. Nós temos que ter ciência, e isso tem que ser de um modo muito claro, que em cada país existe um conjunto de leis diferentes. Essas leis, elas visam o mesmo objetivo, que neste caso é a proteção de dados. O ponto de atenção que nós devemos ter aqui é que temos as leis gerais, né, de cada país, as específicas por região e também as específicas que nós chamamos de vertical de negócio, que pode ser uma lei envolvendo um órgão governamental, uma lei para o segmento de saúde, uma lei para o segmento financeiro, indústria, entre outros. Os crimes cibernéticos e a Convenção de Budapeste. A Convenção de Budapeste ela foi preparada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo. Essa convenção foi o primeiro tratado internacional sobre crimes cometidos através da internet e outras redes de computadores, lidando em particular com a violação de direitos autorais, de pornografia infantil, fraude de computador, crimes de ódio e também de violações de segurança de rede. Contém também uma série de competências e procedimentos,
como a busca por rede de computadores e a interceptação legal. Seu objetivo principal é aplicar uma política criminal comum, que visa proteger a sociedade contra o cybercrime ou o crime virtual, especialmente através do quê? Da adoção de uma legislação apropriada. Como principais objetivos desse tratado, nós temos os seguintes: a harmonização dos elementos nacionais de direito penal, né, do Fundo de Infrações, e as disposições relacionadas com a área de crimes de computador. A prevenção, através dos poderes processuais do direito penal, ela é necessária para a investigação e julgamento de tais crimes, assim como outros crimes cometidos por meio de um sistema de computador ou até mesmo de uma evidência eletrônica. Em resumo, a Convenção, ela visa o quê? Ela visa estabelecer um regime rápido e eficaz de uma cooperação internacional. O GDPR, na verdade, eles são regulamentos e leis relativas à proteção de indivíduos no que diz respeito ao processamento de dados pessoais, né, e a livre circulação desses dados na União Europeia. Lembrando que a GDPR ela é uma consequência, a GDPR ela é uma continuidade do que foi do início da Convenção de Budapeste. Então, a GDPR ela veio posteriormente à Convenção de Budapeste, entrando em vigor em 25 de maio de 2016 e com real aplicação em 25 de maio de 2018. Este foi um período pelo qual as empresas, as organizações, as agências e instituições tiveram para se adaptar a esta nova legislação. É importante ressaltar aqui também a questão das multas pelo não cumprimento do GDPR, que podem chegar a 20 milhões de euros. E no Brasil? No Brasil, nós temos a Lei 13.709 de 2018. Eu vou passar a palavra agora para a Michele Canatelli, que entrará em mais detalhes aí com relação a essa lei. Boa tarde, gente. Dando continuidade aqui no que o Valcimar falou, e no Brasil, como que funciona essa lei? Bom, vale a pena lembrar que o GDPR é a Lei de Proteção de Dados criada na União Europeia, tá? Como o Valcimar falou, ela está vigente aí desde 2018 e a LGPD é a lei aqui do Brasil, tá? Elas são leis muito parecidas, tá? A legislação delas, elas são similares e ela vai começar a ser... E ela está prevista para valer aqui no Brasil a partir de agosto de 2020, tá? Então, o mesmo período que a União Europeia teve aí para se adequar, que foi esse período de 2 anos, o Brasil também vai ter esse período de 2 anos. Por isso que a partir de agosto de 2020, ela vai estar aí sendo exigida para que todas as empresas cumpram isso, tá? Essas leis, o que elas demandam? Elas demandam que as empresas revejam os seus processos atuais, tá? E suas práticas também, tanto no nível jurídico, como no nível técnico e também no nível comportamental. Essas regulamentações nada mais visam que elas exigem que exista um planejamento estratégico na gestão desses dados, tá? Quero lembrar para vocês que a gente tem aí um artigo bem legal que foi lançado no nosso blog, tá? O Illive Security. As palavras, elas são bem didáticas, vocês vão ter fácil entendimento sobre essas leis, tá? E tudo que vai mudar no Brasil a partir disso. E o que muda com tudo isso? Bom, agora as empresas precisam ter total controle sobre os dados de seus clientes, tá? Como, por exemplo, ter cuidado com os dados de crianças, que devem ser tratados com o consentimento dos pais, tá? Dados pessoais,
eles devem ser excluídos pelas empresas após o encerramento da relação entre o cliente e a organização, tá? Ou seja, as empresas elas não podem usar as suas informações para outros fins. Caso isso não aconteça, terá uma penalidade em cima. Todas as informações que são sensíveis, importantes e confidenciais dentro de uma empresa, como posicionamentos políticos, até mesmo crenças religiosas, tá? Condição de saúde, vida sexual, essas são informações que estão na qualidade de utilização mais restrita, tá? As empresas, todas elas deverão coletar apenas os dados necessários para a prestação de serviço. Hoje em dia é comum a gente ver diversas empresas que pedem dados que elas não vão utilizar, como o seu CPF, como o seu RG. Então, essa lei visa proteger mesmo os dados pessoais de cada pessoa, seja ela dentro de uma organização ou seja ela de fim pessoal, tá? Lembrando que esses dados coletados, eles devem ser coletados de forma consensual, tá? Ou seja, o usuário ele deve conceder a utilização desses dados para as empresas. E o não cumprimento disso, o que gera? Gera uma multa aí de 2% do faturamento, tá? Anual da empresa, podendo chegar aí até 50 milhões. Bom, já vimos o que muda e agora o que vamos fazer para cumprir essas leis? Embora as leis de cada país sejam distintas, sejam diferentes, tá? Todas elas são dedicadas aí a garantir que a empresa consiga proteger as informações e também contra esses incidentes que possam vir na área de segurança, tá? Como é do nosso meio, muitos desses incidentes, vocês sabem que eles são utilizados através de utilizados virtualmente, caracterizando-se aí um crime virtual, tá? Por exemplo, para ter controles para proteger um acesso de banco de dados de um banco, o banco ele vai precisar ter uma proteção e uma política dentro disso para que ele consiga prevenir que esses dados de senha, dados de valores bancários, de informações de seu cliente confidenciais, eles têm que manter esses dados pessoais protegidos. É claro, é um exemplo de um banco, ele já tem uma proteção de ponta e tudo mais, mas além disso, ele vai precisar se adequar a essa lei, tá? Um ponto importante a ser citado é a proteção dos servidores, tá? A proteção dos servidores, ela acaba sendo indispensável, porque evita que qualquer código malicioso seja instalado lá, e aí disparando uma vulnerabilidade para a empresa toda, que acaba se tornando aí esse crime virtual, tá? Então, é importante ter um regulamento. Esse regulamento, em alguns pontos de vista, não é que seja para atrapalhar, mas é para que a gente ajudem as empresas a ter um gerenciamento melhor dessas informações, tá? Se, por um exemplo, um cybercriminoso vai lá e rouba as informações confidenciais, que já se caracteriza aí um crime, tá? A empresa, tendo a coleta desses dados, ela pode ajudar as autoridades a investigar, a passar dados para que as autoridades consigam chegar até esse cybercriminoso, para que a lei seja cumprida. E quando a gente fala aí de segurança, sem dúvida nenhuma, a regulação mais conhecida é a ISO. Já é de conhecimento de vocês, tá? As ISOs mais difundidas aí na questão das áreas que contém os requisitos do sistema, da parte de gerenciamento e de segurança da informação, tá? A ISO 27002, que fala aí sobre um guia prático que descreve esses objetivos de controle e os controles que são recomendados em relação à segurança da informação. E a última ISO importante aí na questão de TI é a 20000, tá? Todas essas ISOs, essas normas, a gente conta também aí com o COBIT,
que é uma estrutura de trabalho e um conjunto de ferramentas para a área de governança de TI, tá? Que permite que os administradores fechem qualquer vão, qualquer lacuna entre os requisitos de controle, tá? Tanto em aspectos técnicos, a questão do risco de negócios. Por isso que quando uma empresa pensa em implementar um projeto de segurança, deve-se ter um fornecedor que atenda a todas essas normas. Hoje, os clientes, antes de eles procurarem uma proteção para o seu ambiente, eles fazem essa pesquisa para saber se esse fornecedor está em compliance com essas normas ISO, com essas normas ISO, porque isso é muito importante no meio de tecnologia, tá? Essas principais que eu falei são a chave para que os fornecedores cumpram. Bom, como falamos em cumprir leis e quais as normas que devem ser atendidas, devemos ter em mente que esse é um processo contínuo, tá? De melhoria e gestão. Não adianta as empresas saírem na pressa toda para fazerem essa melhoria e para essa gestão, tá? A norma ISO, ela propõe essa gestão integral já baseada na melhoria contínua, é claro. Se respeita já o tradicional ciclo que vocês já conhecem, que é aquele ciclo de planificar, realizar, verificar e atuar, que frequentemente ele é utilizado em metodologias e padrões para o cumprimento e gestões das mesmas. Como a gente pode, como vimos, né, os padrões da ISO, eles são uma série de melhorias de melhores práticas para o gerenciamento da segurança da informação de cada empresa, tá? Então, é importante dividir essa gestão em partes, para que você tenha aí uma visão melhor do ambiente e do que você precisa se adequar, tá? Então, é importante ter total domínio da política de segurança da empresa, que tem como objetivo principal aí garantir à empresa o apoio e a gestão necessária para a segurança da informação, tá? De acordo com todos os requisitos e regulatórios. A gestão de segurança, ela deve ser estabelecida aí de acordo com os objetivos da empresa, tá? É necessário contar também com um compromisso em relação à segurança das informações. A questão de gestão de ativos, ela é muito importante, tá, gente? Gerenciamento de ativos, ele acaba tendo aí como objetivo realizar uma proteção mais adequada em relação aos ativos da empresa, tá? E em todos os momentos, vocês sabem disso, os ativos são inventariados e controlados por um responsável, que também é responsável por processá-los corretamente. A segurança física, não digo nem somente a segurança física, tá? A segurança física e ambiental, elas têm aí o fim de proteger todas as instalações da empresa, todas as informações que são gerenciáveis. Então, diferentes barreiras de segurança e de controles de acesso, eles devem ser estabelecidos também. O gerenciamento das comunicações é um item bem importante, tá? Não somente a questão de comunicações, mas o operacional, porque ele tem aí o objetivo de determinar os processos e as responsabilidades das operações realizadas dentro da empresa, dentro da organização, tá? As empresas devem se assegurar que todos esses processos estejam aí relacionados às informações executadas de maneira apropriada. A gestão de controle de acesso também é um item bem importante e é necessário executar várias ações como controles para impedir o acesso de usuários não autorizados, controles de entrada, implementação e desenvolvimento de software para torná-los mais seguros, tá? Esse controle de acesso nada mais é que as políticas de segurança das organizações, tá? Imagina que você está dentro da sua empresa e vem um cliente seu tratar de um assunto comercial e ele pede para acessar a sua rede. E sua rede está vulnerável, você pode, através desse usuário
que acessou a rede sem nenhuma proteção, ele pode prejudicar o desempenho dessa empresa e até mesmo levar à falência, ou por conta de um erro humano, porque foi proposital, ou por um descuido mesmo dele. Ele acabou clicando do seu endpoint desprotegido dentro da rede e acabou infectando o que não deveria ser infectado, tá? Então, o que a gente precisa é garantir a continuidade do negócio. Hoje a gente vê aí diversas empresas fechando por conta desses crimes, a questão de roubo de dados, que acaba afetando a empresa financeiramente, tá? O pagamento desses resgates. Então, é necessário aplicar controles que utilizem e reduzam todos esses tipos de incidentes das atividades desenvolvidas dentro da empresa, para que não gerem impacto no desenvolvimento da mesma, tá? E por último, e não menos importante, a questão da educação. A educação, hoje, em diversas empresas que você inicia um trabalho novo, ou de repente você vai visitar algum cliente, alguns departamentos não sabem do que você está falando, o que é um crime cibernético, o que é uma vulnerabilidade, o que é uma ameaça. Então, um dos primeiros passos é educar o funcionário, todos os departamentos, porque um funcionário seguro é aquele que conta com a educação para administrar e utilizar os recursos da empresa de maneira mais eficiente e mais segura. E como que a gente deve iniciar esse processo aí, tá? Quando a gente fala aí de um projeto de adequação a uma lei, no caso de LGPD, a pergunta que fica é: como devemos iniciar? Por isso eu vou traçar para vocês aqui um passo a passo para que as empresas consigam, para que vocês orientem os clientes para que entrem em conformidade, tá? A fase 1 seria um levantamento. A empresa vai levantar aí, através de questionários e aplicações, como que está esse ambiente, para poder identificar onde estão os armazenamentos de dados pessoais, se existe aí alguma vulnerabilidade de segurança que possa aí facilitar a violação ou vazamento desse dado, ou por um erro humano, ou até mesmo por uma ameaça, uma vulnerabilidade, tá? E a segunda fase é analisar tudo que foi levantado, avaliar como que está a aplicação dos controles, se a aderência dos itens, como a governança de proteção de dados, a gestão de dados pessoais, a questão da segurança da informação, a gestão de risco de vazamento desses dados, e também a gestão de dados pessoais, que muitas vezes ele é levado a terceiros. Como que eu vou proteger os dados do meu cliente ou os dados da minha organização, sendo que eu preciso compartilhá-lo com terceiros? Esse daqui seria um passo a passo básico para que os clientes consigam aí iniciar esse levantamento, tá? Para se adequar às leis. É claro que sempre que a gente vai implementar uma lei ou uma política nova numa empresa, geram desafios. Um deles na verdade, pela LGPD ter uma regulamentação mais híbrida, ela existe conhecimento de diversas áreas, tá? Tanto conhecimentos técnicos quanto jurídicos. Então, o importante é que envolver os departamentos, que todos os departamentos trabalhem juntos, com um diagnóstico adequado, com uma manutenção da conformidade, e para que isso tenha uma gestão contínua, tá? Um ponto muito importante é que os outros departamentos sejam envolvidos e sejam sensibilizados pelo momento atual, pela lei, pela proteção de dados, tá? É importante sensibilizar todas as áreas e deixar claro qual o grau de participação de cada área da empresa e de cada um dentro desse projeto, tá? Porque todas as áreas da empresa, elas estarão envolvidas na implementação do LGPD aqui no Brasil. E, por último, preparar a continuidade, tá? Fazer uma gestão, permitir aí aplicar um modelo de controle de qualidade para saber como é que anda a implementação da lei. Também aprendizagem, como eu falei nos slides anteriores, sobre educação dos departamentos, dos funcionários e também manutenção nas atualizações futuras, tá? Isso não para, ele continua para a evolução de cada negócio. E a garantia de todo e qualquer projeto é uma definição boa de escopo.
tá? Então, a gente precisa aí ver o perfil de tratamento dos dados pessoais, tá? Se inclui todo tipo de dado pessoal, se não, se tem qualquer relação jurídica ou se abrange apenas uma área específica, tá? Se é necessário comparar os ordenamentos jurídicos, ou seja, comparar as leis. A lei aqui do Brasil ser comparada com a lei lá da União Europeia, com a lei da Califórnia e de outros países. E aí sim a gente se define o escopo técnico e o escopo jurídico para que eles sejam realizados juntos. O perfil da equipe, ele é de extrema importância, porque a empresa não vai colocar qualquer pessoa, de repente, que não tem uma qualificação adequada para conduzir o negócio, tá? Então, o importante é definir a equipe de uma forma inteligente, por um período, talvez um pouco mais extenso, para ajudar que essas leis sejam cumpridas. Porque a etapa inicial é a etapa mais crítica, mas também é a etapa mais importante, onde você vai ter o mapeamento de tudo que falta e o diagnóstico disso, tá? Então, a seleção da equipe, ela é importante e deve conter pessoas que tenham experiência na análise de riscos e compliance, tem uma expertise aí na parte de direito digital e cibersegurança, tem uma certificação relacionada aí na parte técnica, e o reconhecimento que ateste também esse domínio técnico. Não adianta a empresa colocar uma pessoa que tem um nível baixo de conhecimento técnico, um nível baixo de compliance ou de riscos, ou até mesmo na parte jurídica de direito. A equipe ela tem que ser bem montada estrategicamente para que se consiga definir, atender todas as demandas, tá? Quanto maior o número de empresas e de pessoas envolvidas nesse projeto, maior o volume de recursos para realizar a imersão. Então, mais fácil acaba sendo a questão da coleta, das informações e do entendimento que a lei solicita, tá? Como já vimos aí anteriormente, as empresas diferentes verticais, elas necessitam de diferentes normas. Então, uma não é igual à outra. Por isso que é fundamental entender em qual grau de maturidade sua empresa está. Quando a gente fala em grau de maturidade, é saber se a empresa já sabe sobre essa lei. Tem empresas que não sabem ainda que precisam se adequar. É claro, as empresas maiores já sabem, já vêm se adequando, já tem até algum tipo de adequação, tá? Então, primeiro é identificar que grau a sua empresa está. Com dois princípios chaves que precisam ser observados: a transparência e o controle, tá? Então, é preciso fazer essa identificação sobre o grau de maturidade da empresa, recategorizar os dados, se necessários, tá? Quais informações que a gente precisa aí de um sigilo maior, quais não, a questão também do inventário, o desenho do mapa e do fluxo de pessoas de dados dentro da empresa, porque esses dados eles não são somente os dados pessoais, também tem a questão dos dados da empresa, dos colaboradores, dos clientes, envolve os dados pessoais no geral, tá? Então, quanto maior o uso de recursos como mobile, cloud, a questão também de hoje muitas empresas já estarem aí oferecendo a questão de home office para os seus funcionários. Maior a necessidade de implementar essas medidas. Por quê? Porque faz aí com que toda a proteção chegue até a ponta do dispositivo, até o computador pessoal que está sendo utilizado para fins de trabalho ou até mesmo o seu dispositivo móvel, tá? E além de medidas de controle e adoção de ferramentas de proteção, as instituições deverão também adotar aquela questão que eu falei anteriormente, o programa de capacitação, tá? E conscientização de segurança. Precisa conscientizar a organização inteira sobre a segurança da informação. Quão é importante proteger os dados pessoais de cada um. Porque não basta ter apenas a tecnologia. É preciso educar a prevenção de riscos, visto que muitos dos incidentes de vazamento envolve falhas comportamentais, ou seja, o próprio fator humano. E como que a E7 pode ajudar isso? Temos soluções? No que a E7 pode te ajudar para cumprir essas leis? Bom, como a Michele falou,
Até agora a gente viu as questões relacionadas com o fator humano. Tá? O que a E7 faz? A E7 ela é um provedor de tecnologia, de soluções de tecnologia da informação voltada para a parte de segurança, né? Então, por isso, nós devemos sempre ter em mente a tríade de segurança que se baseia em confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações. Para isso, juntamente com as novas tecnologias e ameaças, a E7 ela entende que uma única camada de proteção não é mais suficiente para as constantes ameaças às infraestruturas existentes hoje. Sendo assim, todas as nossas soluções elas possuem mecanismos de detecção, elas possuem também a habilidade de detectar qualquer tipo de malware nas fases de pré-execução, execução e pós-execução. As nossas soluções, elas possuem tecnologias inovadoras, baseadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Apesar de serem tópicos recentes, as soluções E7 trabalham com essas tecnologias há mais de 15 anos. Mais precisamente, há 17 anos, quando o aprendizado de máquina foi inserido em nossas soluções. Obviamente, por se tratar de uma tecnologia que necessita de uma grande capacidade de processamento de dados, os mecanismos e as tecnologias foram se aprimorando e hoje são base para o nosso mecanismo de detecção baseado na amostra de DNA. Dentro da nova versão dos produtos de mecanismo de detecção da E7, a V7, como funcionalidades padrão, nós temos o escudo anti-ransomware e o escaneamento avançado de memória. Tecnologias essas vitais para a detecção e resposta das mais novas variantes de malwares do cenário do crime cibernético atual. Esse gráfico que eu separei para vocês, ele é uma pesquisa em relação a market share do Gartner de 2017. E mostra o posicionamento do endpoint para business na região da América Latina. Então, nós temos aí um faturamento próximo a 22 milhões só nessa parte de business endpoint, tá? Então, isso já começa a mostrar a qualidade que as nossas soluções de endpoint possuem, né? Outra pesquisa muito importante é a comparação aí que o Gartner Peer Insight faz. Então, nós temos a premiação que mostra a satisfação dos nossos usuários, a satisfação que os usuários eles têm em utilizar as soluções de segurança E7. Vale lembrar também que se vocês observando esse slide, vocês conseguem enxergar que o número, a quantidade de usuários que opinam sobre a nossa ferramenta é 3 a 4 vezes maior do que os concorrentes. Assim como nós superamos em 20% o nível de satisfação em relação a outras marcas. Gente, é importante lembrar, tá, que todo ano a E7 participa através dos clientes dando seus depoimentos. Entre hoje e amanhã, mais tardar na segunda-feira da próxima semana, eu vou estar enviando para os distribuidores o questionário para que a gente busque esses clientes dentro da base E7 que possam dar esses depoimentos, tá? Então, eu conto com o apoio de vocês. As soluções E7, na versão 7, nós apresentamos o portfólio completo das soluções personalizadas para o mercado de SMB e Enterprise. Nós temos nossas soluções de endpoint para todas as plataformas de sistemas operacionais, para desktops, servidores, dispositivos móveis e também máquinas virtuais. Nós temos o ESET Dynamic Threat Defense, o EDTD, que oferece uma camada extra de segurança para os produtos da E7, como o File Mail Security e o próprio Endpoint Security, utilizando a tecnologia baseada em nuvem para detectar novos tipos de ameaças nunca vistas antes.
Vocês continuam recebendo o áudio ok aí, né, pessoal? Confirmem para mim, por favor. Um outro patamar, obrigado, pessoal, que nós temos aí um outro bullet, é que o E7 Enterprise Inspector. Essa é a nossa solução de detecção e resposta, tá? O EDR. O Enterprise Inspector é uma ferramenta complexa para a identificação de qualquer comportamento anômalo, a ameaças dirigidas e persistentes, além da identificação de violações, a avaliação de risco e uma investigação profunda e também respostas para mitigar as ameaças descobertas. Dentro dessas soluções, a E7 oferece o serviço do E7 Threat Intelligence, que fornece o conhecimento exclusivo da E7 aos clientes, para que os clientes eles passem a entender e também conseguir prevenir e gerenciar riscos de negócios e transformar ameaças desconhecidas em desconhecidas. Obviamente, mitigando essas ameaças e assim melhorando a eficácia das suas defesas. No meio disso tudo está o E7 Security Management Center, mais conhecido por ESMC, que realmente conecta todas as soluções E7 em um único console de gerenciamento. Vamos falar um pouquinho do Security Management Center. Como eu comentei anteriormente, o E7 Security Management Center, a V7, nós chamamos de mecanismo de detecção. E aqui está para vocês 3 bullets que eu reservei que mostram vantagens competitivas para que vocês ofereçam para novos clientes e para que vocês ofereçam também para clientes já numa base existente que não possuem o V7. Juntamente com a nova plataforma do V7, a nossa solução ela visa também atender a LGPD, possibilitando relatórios de inventário de hardware e de software, tendo a compatibilidade com as infraestruturas virtuais existentes hoje, além de aumentar o nível de segurança nos dispositivos móveis, tornando eles mais estáveis e seguros, realizando a parte de criptografia para esses dispositivos móveis, que é uma das exigências da LGPD. Quando nós falamos do Dynamic Threat Defense, nós estamos falando de uma tecnologia de sandbox baseada na nuvem para detectar tipos de ameaças novas ou nunca vistas antes. Então, através do EDTD, como vocês podem ver aí, nós temos uma ameaça que é colocada, né, uma ameaça que seja ela uma ameaça que vai realmente destruir os dados do computador, ou seja, uma ameaça que vai roubar e coletar as informações de um ecossistema. Essa ameaça ela vem de uma forma externa, ela é anexada dentro de um correio eletrônico. Esse correio eletrônico ele é enviado para um dos receptores dentro da organização. Porém, as empresas que possuem o E7 Dynamic Threat Defense, elas já têm uma camada extra de proteção. Esse dado ele é enviado para a nuvem da E7. Essa ameaça ela é analisada em tempo real. E uma vez verificada que existe essa ameaça, o e-mail ele é descartado. E nenhum dos usuários da rede corporativa é atingido. Então, o E7 Dynamic Threat Defense ele faz tudo isso em menos de 5 minutos e de forma automática. Com a implementação do E7 Dynamic Threat Defense, o cliente ele já passa a atender mais uma camada para mitigar todas as vulnerabilidades que possam existir em relação a envio de correio eletrônico com alguma vulnerabilidade para roubar as informações. Isso tudo de forma automática, gerando visibilidade e personalização para os administradores dentro de uma única console, utilizando as mais novas tecnologias. Quando nós falamos do Enterprise Inspector, o Enterprise Inspector é a nossa solução de EDR, tá? Que traz a parte de detecção, ou seja, encontra uma anomalia maliciosa, gera visibilidade para enxergar o que foi afetado,
quando que aconteceu, como aconteceu, e também a parte de resposta, bloqueando e removendo essas ameaças. A nossa solução de EDR, ela tem esse console, onde o console ele nos mostra todas as ameaças que foram coletadas pela solução de EDR e também o nível de conhecimento que a E7 já possui dessa ameaça. A empresa ela deve se preocupar com aqueles ataques dirigidos e persistentes que ainda não são conhecidos e aí sim gerar a parte de resposta através dessa solução de EDR que é 100% compatível com os sistemas CIEMs de mercado. Os sistemas CIEMs eles são aqueles sistemas que integram os logs de diferentes hardwares, de diferentes sistemas operacionais. O EDTD ele não é um produto. Existe uma pergunta aqui que pergunta se o EDTD é um produto à parte ou somente uma funcionalidade do ESNC. O EDTD ele é um serviço, Jefferson. Ele é um serviço que, através da aquisição de uma licença, o cliente ele consegue adicionar ao ESNC. Então, através de uma única console do ESNC, é possível ter o serviço do EDTD também funcionando. Falando mais diretamente de prevenção de vazamento de dados, nós temos a nossa solução que permite ter o controle total sobre a informação, auditar o comportamento dos usuários e aplicar políticas de segurança, que é a nossa solução de DLP, de Data Leak Prevention. Nós temos basicamente dentro dessa solução dois módulos, o módulo de auditor e o módulo de DLP. O módulo de auditor ele vem para dar real execução para tudo aquilo que a Michelle comentou, para todos aqueles passos de adequação que uma empresa necessita. Tá? Então, os relatórios no módulo auditor eles vão gerar uma visão geral das vulnerabilidades que a empresa ela possui, tanto na parte das atividades dos dados, na parte de produtividade e do uso de recursos de TI. E dentro da parte do DLP é possível criar regras para potencializar e melhorar as transmissões dos dados e a produtividade dentro da empresa. Dando continuidade a tudo aquilo que a Michelle e o Valcimar também falaram, em relação à segurança dos usuários. A gente sabe que o fator humano ele é o ponto que tem mais vulnerabilidade. E para isso é necessário que a gente adicione uma segunda camada de autenticação para validar a identidade dos usuários, utilizar senhas de uso único que o usuário recebe no celular dele. Nossa solução de duplo fator de autenticação ela é compatível com todos os sistemas operacionais móveis. Tá? Junto com tudo isso, nós temos que mostrar para o cliente a necessidade de criptografar a informação. Criptografando a informação, nós mantemos a confidencialidade dos dados, protegendo essas informações que podem estar armazenadas em HDs, em unidade USB, ou até mesmo recebendo e enviando essas informações por e-mail. Né? Um outro ponto é que, em caso de perda ou de furto de algum equipamento, é possível fazer a exclusão segura das informações de maneira remota. Né? Se nada disso, às vezes por um desastre natural ou por um desastre físico, essas informações elas são perdidas. Então, é importante termos o backup dessas informações. O backup ele permite, as nossas soluções de backup elas funcionam tanto num ambiente já existente como em nuvem e permite realizar cópias de segurança dos dados, recuperar os dados de maneira rápida, com uma das melhores taxas de tráfego do mercado e restaurar sistemas completos aí em poucos minutos. Como conclusão, eu gostaria de colocar para vocês a visão da E7 para Enterprise, para o mercado Enterprise, e isso vale para o mercado SMB dentro da nossa realidade Brasil. E é muito importante que vocês transmitam essa visão da E7 para os clientes que vocês têm.
A E7 ela quer se tornar um parceiro de confiança de segurança de TI, fornecendo a mais recente tecnologia e conhecimento, integrando e disponibilizando soluções chaves, oferecendo serviços profissionais e produtos de segurança com qualidade. A E7 ela não quer ser só um fornecedor de software, ela quer estar presente em todo o ciclo de vida da segurança da informação no cliente. E isso não só se resume à parte de educação, mas também envolve a parte de gestão, a parte de tecnologia. A E7 e seus produtos, dentro da visão que a E7 possui, abrange todos esses pilares. Né? Até mesmo porque a inteligência ela não é saber muito, e sim utilizar bem aquilo que nós sabemos. E através da nossa tecnologia, nós pretendemos, entregamos para os nossos clientes toda a nossa inteligência adquirida nesses últimos anos. Eu vou abrir agora um tempo de perguntas, um tempo de respostas e de ideias que nós podemos trocar aqui nessa nossa sessão. Então, fiquem à vontade para colocar os seus comentários, para gerar discussões que só enobrecem aí a participação e o conhecimento de cada um. Lembrando que é muito importante que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação no final. Isso não vai levar mais do que 30